Fala pessoal, aqui é o Danilo, do canal Saindo do Buraco, e a gente vai mergulhar num assunto que tem gerado muita curiosidade, e por que não dizer também, né, que tem facilitado a vida de muita gente que está começando a organizar as finanças. E eu tô falando das famosas caixinhas de investimento. Se você já se perguntou como é que elas funcionam, se elas realmente valem a pena e qual que é a melhor para o seu dinheiro, você veio para o lugar certo. Então se prepara para entender um pouco mais sobre esse tema e descobrir como é que essas ferramentas elas podem ser suas aliadas na hora de sair do buraco e começar a construir um futuro financeiro mais sólido para você. Então, para começar, vamos entender o que são essas caixinhas. Basicamente, elas são funcionalidades que são oferecidas por diversos bancos diferentes, principalmente os digitais e até alguns tradicionais, né, se a gente pode falar assim. E elas te permitem que você separe o seu dinheiro para diferentes objetivos. Eu acho legal você pensar nas caixinhas como se fossem pequenos cofres digitais ali dentro da sua conta. Então, em vez de você deixar todo o seu dinheiro ali na conta corrente ou na poupança, de repente, você pode criar essa caixinha para sua reserva de emergência, para uma viagem, um carro, para dar entrada na sua casa, sabe? E assim por diante. A grande sacada aqui, né, o pulo do gato, é que além de você conseguir organizar o seu dinheiro, essas caixinhas, elas geralmente elas estão atreladas a algum tipo de investimento. Ou seja, a grana que você deixa ali, ela não vai ficar parada. Ela vai começar a render alguma coisa. É uma forma de você incentivar a sua disciplina financeira e fazer o seu dinheiro começar a trabalhar para você. Mesmo que seja um pequeno valor, tá? Isso não influencia. É como se o seu cofrinho de moedas, sabe? Aquele porquinho, ele ganhasse vida e ele realmente começasse a gerar mais moedas por conta própria. E beleza, agora que você já sabe o que são as caixinhas, a gente tem que entender como é que elas funcionam. Como eu disse antes, a maioria das caixinhas ela está atrelada a algum investimento. E na maioria dos casos é uma renda fixa. Os mais comuns são o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, e o RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário. As duas opções, elas são títulos emitidos pelo próprio banco para captar recursos e, em troca, né, eles te pagam essa rentabilidade. E falando em rentabilidade, esse número que vem atrelado às caixinhas, ele é geralmente expresso como um percentual do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Só para contextualizar, o CDI ele é uma taxa de referência do mercado financeiro. Ele acompanha de perto a taxa Selic. Então, quando você vê uma caixinha que rende 100% do CDI, significa que ela vai render o mesmo que o CDI. Se ela for render 110% do CDI, ela vai render o CDI mais um pouquinho, e assim por diante, entendeu? E aí você se pergunta, qual que é a diferença então para a poupança? A poupança, ela tem uma rentabilidade fixa e que hoje em dia ela está bem abaixo do CDI. E como se não bastasse, o rendimento da poupança ele só acontece uma vez por mês, que é na data de aniversário do depósito. Nas caixinhas que estão ligadas com o CDB ou RDB, esse rendimento ele é diário, o que significa que o seu dinheiro está ali trabalhando todos os dias sem parar. E não para por aqui, tá? Muitos desses investimentos, eles também têm liquidez diária. E isso para você significa o seguinte, você pode resgatar essa grana a qualquer momento, sem você perder o rendimento que está acumulado. E, por exemplo, quando a gente está pensando numa reserva de emergência, isso é fundamental. Mas é claro que, assim como tudo na vida, as caixinhas também têm os seus prós e os seus contras. E eu quero começar a falar então das vantagens, que são muitas e são bem atraentes, principalmente para quem está começando. A gente tem a facilidade e acessibilidade, porque é super fácil de usar. Com poucos cliques no seu aplicativo, você vai lá, cria sua caixinha e começa a guardar a sua grana. Você não precisa ser um expert no mundo das finanças. 2, organização financeira. As caixinhas, elas vão te ajudar demais a organizar suas finanças por objetivos. Você consegue ver aqui com clareza para onde o seu dinheiro está indo e principalmente o que você está construindo. 3, rentabilidade superior à poupança. Como eu já disse antes, a maior parte das caixinhas ela vai render mais do que a poupança. E isso faz com que o seu dinheiro cresça de forma mais eficiente. 4, liquidez diária. Na maior parte dos casos, você vai ter esse benefício e para alguns objetivos isso é fundamental, como por exemplo o caso da reserva de emergência. Você vai poder resgatar o seu dinheiro a qualquer momento sem perder o rendimento. A próxima vantagem é a disciplina, porque quando você começa a separar o seu dinheiro por objetivos, você se sente mais motivado a não gastar e a manter o foco em economizar e atingir as suas metas. Mas é claro que nem tudo são flores. A gente também tem que estar ciente de algumas desvantagens
e alguns pontos de atenção. Por exemplo, a gente tem uma rentabilidade limitada. Embora ela seja, sim, melhor que a poupança, a rentabilidade das caixinhas, ela geralmente é menor do que outros investimentos que você pode fazer. A gente também precisa considerar aqui o imposto de renda. O rendimento dessas caixinhas aqui, ele é tributado pelo imposto de renda e ele segue a tabela regressiva. Isso significa que quanto menos tempo a grana fica investida, maior é a alíquota do imposto de renda. Ou seja, você acaba pagando mais se você não deixar esse dinheiro parado por muito tempo. E como comparação, por exemplo, a poupança, nesse caso, é isenta. A gente também tem o IOF aqui, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Se você resgata o seu dinheiro antes de 30 dias, vai ter sim uma cobrança do IOF sobre os rendimentos. Então, quando a gente está falando aqui de curto e curtíssimo prazo, é um ponto de atenção que você tem que ter. A gente precisa considerar também o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. A maioria dos investimentos atrelados a essas caixinhas são protegidos pelo FGC, mas é sempre bom você verificar se o seu investimento em específico ele está coberto e até quanto ele está coberto. E por fim, a gente também tem que prestar atenção na variedade de opções. Eu digo isso porque alguns bancos, eles oferecem poucas opções de investimento dentro das caixinhas, o que limita bastante a sua escolha. Então é por isso que é importante você pesquisar o que cada banco oferece. Beleza, agora a parte que muita gente quer saber. Quais são os bancos que oferecem essas caixinhas e quais são as diferenças entre eles? Primeira coisa, tá? É importante você lembrar que as condições, elas podem mudar. Então, é sempre bom você verificar as informações mais atualizadas no aplicativo do seu próprio banco. Então, a gente começa aqui agora com as caixinhas da Nubank, que foi um dos pioneiros e ele que popularizou esse conceito de caixinha. As caixinhas do Nubank, elas geralmente oferecem opções de investimento em RDB com liquidez diária, ou fundos de investimento com diferentes níveis de risco, o que pode variar de acordo com o seu objetivo. É super intuitivo e fácil de usar. A gente também tem o Banco Inter com os cofrinhos. O Banco Inter, ele também oferece opções semelhantes, que muitas vezes são chamados cofrinhos, ou às vezes através de CDBs de liquidez diárias também. Eles costumam ter boas opções de rentabilidade, algumas até acima de 100% do CDI, o que pode ser bem interessante para quem busca esse retorno maior. A gente tem o cofrinho BB do Banco do Brasil, e eu posso dizer que bancos tradicionais, como o Banco do Brasil, eles também entraram nessa onda, né, para não ficar para trás. O cofrinho BB, ele permite que você guarde dinheiro para objetivos específicos, com rendimentos também atrelados a CDBs. É uma ótima opção para quem já é cliente do banco e quer centralizar tudo num lugar só. E a gente também tem o Mercado Pago, com rendimento da conta e caixinhas também. Então, o Mercado Pago, ele é conhecido pela sua carteira digital, que também oferece esse rendimento automático na conta e agora, mais recentemente, também opções de caixinhas para você organizar o seu dinheiro. Assim como os outros, a rentabilidade está geralmente atrelada ao CDI e é uma alternativa muito boa para você que já usa a plataforma do Mercado Livre. E na real, você tem que lembrar o seguinte, a escolha do banco e da caixinha ideal, ela vai depender mais do seu perfil, né, e dos seus objetivos, e do que cada instituição pode te oferecer em termos de rentabilidade, liquidez e segurança. O ideal é sempre você pesquisar, comparar e ver qual que se encaixa melhor na sua realidade. E agora que você viu que a gente tem trocentas opções, fica aí a pergunta, né, de como escolher a caixinha ideal para você. Então eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar nesse processo de decisão. A primeira coisa é definir os seus objetivos. Antes de tudo, você tem que saber para que você está guardando o seu dinheiro. É uma reserva de emergência? É para uma viagem? É para comprar um bem, um carro, sei lá? Então, cada objetivo ele pode ter um prazo e uma necessidade de liquidez diferente. Analise a rentabilidade. O ideal aqui é você sempre comparar a rentabilidade oferecida pelos bancos. Pensa assim, 100% do CDI é um ótimo ponto de partida, mas algumas vezes você vai encontrar opções melhores e que essa diferença vai mudar sim o seu resultado no longo prazo. Outra dica é você observar a liquidez. Para objetivos de curto prazo ou para uma reserva de emergência, a liquidez diária ela é fundamental. No caso de objetivos de médio ou longo prazo, você pode sim considerar opções com liquidez em prazos maiores, que geralmente também vão oferecer uma rentabilidade melhor. Atenção a taxas e impostos. É importante que você também fique de olho no imposto de renda e no IOF, porque pense o seguinte, se você for resgatar o dinheiro em menos de 30 dias, por exemplo, o IOF ele vai corroer parte do seu rendimento. Por isso que planejamento é chave. Presta atenção também na segurança, principalmente quando a gente está pensando no FGC. É fundamental que você confirme se essa caixinha que você vai escolher, ela está coberta pelo FGC. Isso acaba te dando uma camada extra de segurança em casos de qualquer possíveis problemas com o banco. Considere também a facilidade de uso do próprio aplicativo, porque querendo ou não, a experiência do usuário também é muito importante. Então, escolha um banco que tenha uma interface fácil de entender, fácil de usar, para que você tenha mais facilidade em organizar e gerir ali as suas caixinhas. E por fim, comece pequeno. Você não precisa ter muito dinheiro, muita grana para começar.
Muitas caixinhas, elas permitem que você comece com R$ 1. O importante aqui é você começar a criar o hábito de poupar e investir. Agora me conta, você gostou de desvendar esse mundo das caixinhas de investimento? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor, pelo menos um pouquinho, como é que elas funcionam e como que elas podem ser uma ferramenta para você muito poderosa nessa sua jornada financeira. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda muito a divulgar essa informação para outras pessoas. O que eu quero que você leve desse vídeo aqui é o seguinte, é que para você sair do buraco, conhecimento e ação são os primeiros passos. As caixinhas, elas são uma excelente porta de entrada para o mundo dos investimentos, porque elas são simples e fáceis de você começar. E pode ser através delas que você vai começar a construir um futuro financeiro mais tranquilo e mais próspero. E não esquece do que eu falei, tá? Não tem problema você começar pequeno. O importante aqui é você começar. Muito obrigado por você assistir até aqui e fazer parte dessa jornada. Então a gente se vê no próximo vídeo e não se esquece, a gente vai sair do buraco junto. Tchau, tchau.